Olá para você que nos assiste, meu nome é Bianca Chagas e está começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Notícias. E com um diferencial, a gente vai falar um pouco sobre negócios, educação e também sobre política. Hoje vamos falar sobre o atual político do interior da Bahia. E o nosso convidado é Vinícius Costa, o atual prefeito do município de Manoel Vitorino. E antes da gente começar, eu vou apresentar um pouquinho mais sobre ele para vocês. Bom, Vinícius Costa Bispo de Sena é natural de Manoel Vitorino, economista de formação e atual prefeito de Manoel Vitorino. Começou cedo na vida pública, aos 21 anos de idade como vereador e sempre batendo na tecla da ética e da renovação na política. Agora, com seus 30 anos de idade, lidera a transformação e promete mudar os rumos da política na cidade. Bom, bem-vindo ao nosso podcast Interior Baiano, Vinícius. Boa tarde, Bianca. Boa tarde a toda a equipe do IB Política. Para mim é uma honra estar aqui fazendo parte desse podcast que é conceituado em toda a Bahia, né, e poder falar um pouco da nossa querida cidade de Manoel Vitorino. Perfeito. Bom, para a gente começar esse bate-papo da melhor maneira, eu queria entender aqui, eu comentei que você começou logo cedo na política, aos 21 anos de idade. Eu tenho 23, estou começando também minha carreira trabalhando com comunicação, e eu queria entender o que te motivou logo cedo a entrar no meio da política, como é que foi esse processo, até o que você se tornou hoje. Para a gente foi um grande desafio, né? Quando eu coloquei meu nome na política com apenas 19 anos, a gente começou a militar, né, defendendo os ideais, defendendo uma política nova, defendendo um novo formato de política, né. Não venho de família tradicionalmente política, né, muito pelo contrário, fui o primeiro da minha família a colocar o nome, né, para ser candidato a vereador. Isso foi um grande desafio. Muita gente fala, vai para canto nenhum, você é jovem demais, não tem competência. E por ser jovem, eu digo que todos nós enfrenta, assim como você também está começando, enfrenta olhares, né, diferentes, as pessoas enxergam diferente. Só que eu digo que a nossa juventude é o futuro de amanhã, né? Tudo na vida existe uma renovação, principalmente os cargos, que é o que vinha mais na defasagem. Aí onde entra o sonho de se tornar vereador e de defender uma causa totalmente diferente, uma causa voltada para uma política nova, voltada para a juventude, com novos pensamentos, com um pensamento de renovação política, né? E aos 21 anos de idade me candidatei, a gente conseguiu registrar a candidatura, vencemos as eleições aí com 492 votos, fui eleito na época o vereador mais jovem da história de Manoel Vitorino, né? Fizemos um mandato de oposição, um mandato sério, né? Tivemos um processo de fiscalização muito grande, Polícia Federal, tanto como apresentamos projetos e sempre mostramos o nosso ideal, o nosso sentimento, a nossa vontade de mudar, né? Não apresentando apenas propostas, mas também como fazer. Perfeito. E você acha que enfrentou mais dificuldade pelo fato de ter sido jovem, que você falou que tem essa questão do olhar realmente pela idade, mas como é que foi essa receptividade da população que já te conhecia lá de Manoel Vitorino? A receptividade foi muito boa. Porém, quando você entra na classe política, existem pessoas que têm já o conhecimento de como é que funciona, né? Já tem vícios, já tem maneiras de conduzir, acha que aquela maneira é a correta. E nisso, quando a gente entrou, foi uma das maiores dificuldades, porque foi trabalhando aí contra boicote o tempo todo, contra mentiras, contra manipulação. E isso foi o que me deixou muito atento. Eu digo que esse processo que eu passei na Câmara foi um momento de muito aprendizado, porque naquele momento a gente realmente lidava com o aprendizado do dia a dia, né, de estar como vereador, e também aprendendo, né, de certa forma, para não atingir os nossos ideais, porque querendo ou não, quando você assume um cargo político, existe vários pensamentos e as pessoas querem plantar que aquilo é o certo. E eu acho que quando a gente realmente tem a oportunidade, a gente tem que colocar em prática, né, os nossos pensamentos, né, com coerência, e isso foi a maior dificuldade, porque quando a gente vai apresentar um novo formato de fazer gestão, de fazer política, né, aí recebe de lá para cá um embate de até velhos políticos e outros personagens que têm um pensamento meio que fechado, né? Então essa foi a maior dificuldade,
né? Ocasionou, inclusive, que na minha reeleição a gente não conseguiu alcançar, porque o trabalho de articulação de bastidor naquele momento, porque a minha defesa causava aí um certo medo e receio por antigos políticos, né? Inovação demais, talvez, né? Com certeza. Bom, e falando sobre a eleição, eu sei que ela foi bem disputada para ti, né? E, salvo engano, foi a diferença, acho que foi de 26 votos apenas, né? Isso. E aí eu queria entender o que você acha que foi determinante. Assim, claro, a questão dos votos foi fundamental, mas o que foi determinante para você conseguir alcançar esse resultado e conquistar aí a gestão atual? Com certeza, os ideais. Eu acho que nada supera o valor do trabalho e também os ideais. Porque você não pode, a gente não deve ir para... É o que eu pensava todo dia, eu não devo ir para uma política apenas com o intuito de ganhar, mas mostrar o que a gente tem condição de fazer. Então, começamos realmente a defender, né, uma ideia forte de mudança, né, conseguimos também atrair um grupo de pessoas, não se faz política sem grupo, as pessoas que defendiam os mesmos ideais que a gente, né, então conseguimos fazer uma base forte e quando entramos como pré-candidato, a gente tinha um adversário que batia 80% de aceitação popular, porém cometeu uma falha muito grande, que foi se juntar ao prefeito, o ex-prefeito, né, que estava no poder, que tinha um histórico muito pesado, muito complicado, que acabou deixando Manoel Vitorino em último lugar no desenvolvimento da Bahia. Né? Então, quando a gente viu essas falhas, falou, a gente não concorda com isso, vamos se posicionar, vamos defender nossos ideais, e fizemos isso, e conseguimos reverter um jogo de 0 sair para 49, alguma coisa, né? O que dá 26 votos de diferença, onde conseguimos vencer, né? Trazendo ao povo esperança, e agora, com fé em Deus, colocando em prática os nossos pensamentos, né, para que daqui 4 anos nós temos uma cidade com certeza transformada e uma cidade que é onde as pessoas tenham esse direito de sonhar e ver que é possível tudo aquilo de se realizar. Quando a gente fala sobre uma disputa tão acirrada, ao meu ver, eu entendo que a cidade pode ser aparentemente um pouco dividida ali, né? Maneira de pensar, questão partidária, candidato em si. Mas eu queria entender como é que está sendo essa sua primeira impressão na gestão e na administração de Manoel Vitorino, se você vê que ainda assim tem uma oposição ainda um pouco forte, ou se você já percebe que a cidade está mais unida em prol realmente desse desenvolvimento e melhora do município em si. Eu digo sempre, desde no dia que fechou as urnas, eu deixei bem claro para toda a população que a partir daquele momento acabou a eleição. É o momento aonde todos nós devemos nos juntar, todo um povo, porque a nossa causa que a gente defende é Manoel Vitorino, não é lado A, lado B. Lá na frente as pessoas vão avaliar a gestão Vinícius, vão avaliar como é que foi no passado, vão tomar suas próprias decisões, mas é o momento que a gente tem que unir as nossas forças justamente para poder transformar a nossa cidade. Eu acho que é o momento de gestão, não é momento de fazer política e nem politicagem. Existe muito ainda, muitas pessoas que tentam fazer politicagem, colocando fake news, colocando mentira, tentando desgastar a imagem, as ações. A gente entende isso, né, não como normal, não aceito isso como normal, mas a gente vê que sempre aconteceu dessa forma, né, mas a gente tem a noção qual é a ideia que tem essas pessoas de fazer isso, é justamente tentar desgastar para o próximo pleito eleitoral. Porém, a gente trata totalmente diferente, a gente busca tratar todo mundo da mesma forma, né? E o que eu vejo em Manoel Vitorino, que ainda divide o nosso povo, é justamente as faltas de oportunidade de emprego, né? Porque a prefeitura não tem condição de abraçar todo mundo, né? Então, as pessoas ficam divididas por isso. Aqueles que não conseguem entrar, vai fazer para política lá na frente para que o outro entre e dê uma oportunidade. E por muito tempo nosso povo viveu nesse ciclo, né? E a gente já reconhece tudo isso, estamos trabalhando para poder criar novas alternativas de emprego, vamos dedicar esses 4 anos para isso, para que a gente tenha um povo independente e um povo com a mente aberta para tomar a decisão daquilo que é melhor para Manoel Vitorino e não viver em um cabestro eleitoral, né, que é construído pelos políticos para poder manter as pessoas reféns. Perfeito. Bom,
A gente sabe, e acompanhando ao longo dos anos, né, sobre política, a gente imagina que o iniciar um mandato sempre assume desafios, né? Seja de maneira positiva, negativa, então sempre tem surpresas. E eu queria saber se você surpreendeu e com o que se surpreendeu nesse início de gestão aí, de maneira positiva também e negativa, Sim. em Manoel Vitorino. No dia 7 de outubro, um dia após as eleições, o sentimento mudou totalmente. Legal. Né? A gente começa a se responsabilizar e se planejar para, a partir de janeiro, a gente já entrar com um plano de ação e já começar a trabalhar, né, a partir do primeiro dia. Então, a gente se surpreendeu logo de fato de não ter uma transição. Né? A gente teve uma dificuldade muito grande, onde o ex-gestor não pensou no povo de Manoel Vitorino, não teve uma transição para com a nossa equipe. Nós pedimos, para você ter ideia, deixar um estoque mínimo de no mínimo 3 meses para medicamentos, que era o tempo que a gente entrava para poder licitar, para poder comprar, e não deixar o estoque mínimo, e muito pelo contrário, não aditivou, né, a licitação que nós pedimos. Então, nesse início, teve essa dificuldade de compra de remédio. Nós topamos lá um município sem ambulâncias em boa qualidade de utilização, e nós precisamos, porque a gente socorre o nosso povo levando até Jequié, que é a cidade mais que próxima, tem um hospital de referência lá para nosso município. Né? Além disso, nossa frota de veículo toda sucateada, caminhão-pipa sem um pneu prestando, tivemos falta de um bocado de veículo que até hoje a gente não sabe onde foi parar, né? E quando fechamos o relatório de transição, que a gente observa a dívida de Manoel Vitorino, uma cidade, hoje um orçamento anual em torno de 75 milhões. Quando a gente abre realmente a caixa preta do problema de Manoel Vitorino, a gente se depara que é uma dívida superior a 160 milhões de reais. Então, é uma dívida que é impagável e a gente precisa agora ter habilidade para não comprometer a nossa gestão, né, e emperrar a máquina pública, né? Então, esse foi o maior desafio, ainda tem sido por falta de informação da e-gestão, e todo dia aparece um fornecedor dizendo que a prefeitura está em débito com eles, apresenta, porém não deixaram empenho, não deixaram nada, a gente não tem como pagar. Então, certidões negativas, não tem para a gente poder fazer convênio. Fomos na Embasa resolver um problema de falta d'água, a Embasa falou, vocês têm uma dívida de 400 mil aqui, deixada pela gestão. Fomos ver uma questão na assistente social do Estado, não teve prestação de contas, vocês têm uma dívida de mais de 50 mil. Então, aonde a gente ia para poder pedir socorro, chegava lá a prefeitura inadimplente. Então, isso foi um dos maiores desafios e ainda está sendo. A gente tem mandado projeto para a Câmara para poder regularizar tudo isso. Então, tem sido um problema muito grande. E hoje a gente entende por que Manoel Vitorino ficou em último lugar no Índice de Desenvolvimento Humano da Bahia. Então eu posso resumir que você avalia que teve mais desafios negativos, né, no geral, nesse início. Verdade. Perfeito, entendi. Bom, aproveitando para falar sobre relacionamento, eu queria entender como é que você avalia a relação entre o Executivo e a Câmara de Vereadores, logo nesse início de gestão, entender assim, se você acredita que tem diálogo, por mais que tenha começado logo, se tem diálogo ou não, para a gente saber como é que está lidando e também para atualizar o pessoal da cidade de Manoel Vitorino. A gente, graças a Deus, teve o apoio da Câmara Municipal, porque a nossa transparência e a nossa dedicação, a gente tem levado a conhecimento da Câmara de Vereadores tudo o que está acontecendo, né? Temos pedido o apoio deles, né? Não se governa um município sozinho, né? Precisa de ter toda uma equipe de secretários, né? Assim como a Câmara de Vereadores é de suma importância para o desenvolvimento, e a gente iniciou esse bate-papo, né, lá pedindo o apoio realmente. Tivemos na eleição 4 vereadores eleitos pela nossa base, fizemos minoria, mas logo de início alguns vereadores entenderam o nosso comprometimento. Hoje nós temos uma base com 6 vereadores, mas temos o respeito de tratar e de levar informação a todos os vereadores da Câmara de Vereador, a qual queria mandar um abraço aos vereadores de Manoel Vitorino em nome do presidente Valdemar, né, a todos se sintam abraçados e agradecer também por ter sido grandes parceiros de nos ajudar nesse momento tão difícil, né, de a gente poder controlar esses problemas que vêm acontecendo. Legal, legal. Bom, vou
fazer uma pergunta realmente direta agora, puxando um gancho um pouco mais pro meu lado de comunicação. Sim. Lhe acompanhando um pouco mais nas redes sociais, deu para perceber que você é bem envolvido nessa parte e também lida muito, às vezes, com as redes sociais, com a maneira de comunicação. Sim. Daí eu queria entender de que maneira você acha que isso tem se tornado importante, por que essa mudança comparado aos outros períodos, né, de Manuel Vitorino. Então, eu queria entender o quão importante você acredita que a comunicação tem e o que vai mudar isso também na sua administração. A comunicação, vamos dizer que hoje ela é essencial, né? Não só para o futuro de Manuel Vitorino, mas do futuro do mundo inteiro, né? É uma área que vem crescendo muito. Através da comunicação, a gente consegue ter uma conexão com o povo, a gente consegue ter transparência, a gente consegue levar o dia a dia do nosso trabalho, a gente consegue mostrar todos os esforços que nós estamos fazendo para poder mudar uma realidade, a gente consegue estar trazendo realmente essa transparência e mostrando de fato às pessoas, né, todos os desafios que nós estamos enfrentando, né? E a gente não tem papa na língua. Se é problema, a gente estamos com problema, né? Ó, pessoal, se é uma coisa que é boa para chegar, vamos lá e apresentar. Se for uma situação que a gente precisa se virar em três, vamos precisar se virar em três. Então a gente tem, graças a Deus, essa boa afinidade, e o nosso sentimento é justamente de que a nossa comunicação, eu quero aqui até parabenizar e agradecer a toda a minha equipe, né, que tem feito um trabalho mesmo pesado, de domingo a domingo, tá aqui junto com a gente no estúdio, nosso amigo Igor e Douglas, tem toda outra equipe lá, Amanda, Geison, Samuel, faz parte da nossa equipe, queria mandar um abraço para eles, mas a comunicação ela é essencial, e quando a gente está comprometido, principalmente com a transparência pública, isso nos ajuda muito a fazer um trabalho sério e também mostrar aos órgãos fiscalizadores tudo que a gente está fazendo para que eles realmente tenham acesso, né, e ver o comprometimento que a gente tem também com o município, é claro, fazendo um trabalho responsável. Eu sou suspeita a falar porque eu sou bem a favor dessa parte de comunicação, então acho bem interessante investir nisso também. Sim. Bom, vou interromper a gente aqui rapidinho só para poder falar com o pessoal que está nos assistindo lá de casa, tá? Se você está gostando do que você está acompanhando aqui hoje no Interior Baiano Notícias, então não perca tempo e se inscreve em nosso canal do YouTube, tá? Se você não pode acompanhar pelo YouTube, também acompanhe pelo Spotify, tá? E claro, acompanhe também nossas redes sociais, Interior Baiano. Se você também quer conhecer um pouco mais das notícias regionais, é só você acessar o nosso site, @interiorbaiano.com.br. Então, a gente vai agora para a segunda parte das perguntas. Queria aprofundar um pouco agora na questão da sua gestão. A gente já passou aqui por mais de 100 dias já de gestão, então eu queria entender ali como é que você avalia esse período, se teve obras positivas, quais foram as principais iniciativas que você vale a pena destacar aqui para a gente. Para o pessoal conhecer também o que já foi feito. Claro, com certeza. E isso é muito importante, Bianca, porque nós apresentamos a nossa dificuldade, mas também temos que apresentar e mostrar ao povo todo o sacrifício que a gente fez para poder ter grandes avanços. Graças a Deus, em 100 dias de gestão, a gente já avançou muito, já colocamos em prática projetos que vai revolucionar a nossa cidade, tanto agora como a longo prazo, como investimentos na saúde e na educação, que são prioridades, né? E eu, até para pegar um gancho aqui e não ser muito extenso... Perfeito, a colinha. Eu vou pegar só uma colinha aqui, só para poder mostrar o que é que a gente tem feito. Legal. Né? Fizemos a ativação da subprefeitura, um distrito de Catingal, um distrito que fica a 50 quilômetros. Então, a gente reativou a subprefeitura, onde está lá nosso vice-prefeito Landinho, acolhendo o povo, ouvindo o povo, trazendo as demandas para a prefeitura, para que a gente tenha essa aproximação e um atendimento mais rápido. Né? Temos lá com o serviço da DAB, assistente social, atendimento ao público, né? Toda semana vai um secretário atender sobre as demais pastas, né? Então, de certa forma, um serviço itinerante. Nas obras, quando se fala de obras, nós já iniciamos agora a construção de uma UBS no bairro,
conseguimos aí, fizemos uma promessa de campanha, pois nós temos um grande território. Legal. Fizemos de montar uma patrulha mecânica. Então, agora, nos 100 dias, nós entregamos uma reta escavadeira, 0 km, né, e uma moto niveladora, né, para quem não conhece, é uma Patrol, né, investimentos aí de mais de 2 milhões, aí com apoio do nosso amigo deputado Hassan, nosso deputado federal Léo Lomanto, né, e nosso líder político Zé Cocá, prefeito da cidade de Jequié. Né? Então, com isso, já conseguimos mais de 200 quilômetros de recuperação de estrada, já iniciamos a Operação Buraco Zero pela cidade, reforma e ampliação de 6 escolas, e isso em toque de caixa, porque os alunos não tinham condição de entrar para a sala de aula na maneira que estava, então conseguimos fazer a reforma de 6 escolas, a limpeza das ruas, de forma geral, né, uma reforma do estádio e agora uma balança rodoviária, né, comercial para atender os produtores. Isso na parte de obra. Para não ficar muito extenso, educação, a gente conseguiu já um ônibus novo, iniciamos em Manuel Vitorino a escola em tempo integral, né, isso vai garantir o maior tempo dos alunos dentro da sala de aula, tendo direito ao ensino, ao esporte, também à alimentação de qualidade, servindo almoço. Então, um projeto pioneiro, estamos iniciando. O PEJAI, que é um programa de ensino itinerante a jovens, adultos e idosos, nós iniciamos, que lá não tinha. A gente tem uma grande quantidade de jovens e adultos e também idosos ainda analfabetos. Sim. E estamos fazendo um trabalho forte para que eles também tenham acesso à educação, né? O apoio aos universitários, né? Oferecendo transporte para poder fazer faculdade em outros municípios, assim como um programa de Universidade para Todos, né? Que é um curso pré-vestibular aos nossos jovens, apoio ao esporte, judô, capoeira, futebol, zona rural, ainda, com fé em Deus, semana inicia o vôlei lá em Manuel Vitorino, o apoio da mais nossa... esportivo, né? Isso, da nossa prefeitura. Também temos investimentos de mais de 100 mil aos fazedores de cultura. Na saúde, a gente tem a policlínica, já realizamos mais de 250 eletrocardiogramas, 150 consultas psiquiatra, já temos atendimento especialista com endocrinologista, ortopedista, psicólogo, nutricionista, ultrassom já é realizado em Manuel Vitorino, que antes não tinha, e também temos cirurgião, que com fé em Deus ainda nesse ano começa a fazer pequenas cirurgias em Manuel Vitorino, algo realmente inovador, nunca teve, a gente está preparando para poder ofertar isso ao nosso povo, né? O atendimento itinerante, levando aqui uma equipe médica para poder atender os pacientes em cada localidade. Que legal. Nós temos localidades que ficam a 120 quilômetros da sede. E aí, para poder vir é mais difícil. Então, a gente está mandando a nossa equipe lá para poder dar esse apoio. E temos também um projeto agora na seca, que a gente está passando, projeto de Operação Pipa, onde já atendemos aí mais de 1.200 famílias, 6 milhões de litros de água já distribuído, né? O microcrédito, estamos buscando aí instalação de poço artesiano e vários outros. Assistente social, estamos fazendo aqui o apoio à PAI, né? A nossas crianças autistas, né? Fizemos o Máximo Mulher, a doação agora de peixe na Semana Santa, mais de 5 mil quilos de peixe distribuído, mais de 1 tonelada de alimentos, né? E vários outros benefícios que a gente conseguiu. A gente está até postando na nossa rede social para não ficar muito puxado e cansativo, é só um pequeno resumo, mas graças a Deus tudo isso é avanços que a gente já vem trazendo, além de dar continuidade ao serviço público, né, que não pode parar. Isso tudo aqui é avanço, é novidade que a gente está trazendo. Bom, aproveitando, eu percebi que tem muitas ações novas aí durante esse período, e eu queria que você deixasse aqui para a gente um destaque em especial, né? Vi que tem na agricultura, na saúde, na educação em si.
Mas queria saber, assim, se fosse para elencar um top 3, talvez, de coisas que você achou que falou assim, isso aqui realmente não tinha e que fez um diferencial e está tendo um retorno positivo, ou que vai fazer um retorno positivo também. Então, queria que você selecionasse algumas, talvez um de cada área, para a gente poder saber do que você gostou Sim. mais e que está tendo retorno também da população. Sim. Eu começo pela educação. Perfeito. Pois eu acredito que a educação, ela transforma não só o presente, mas também o nosso futuro, transforma a nossa cultura, transforma tudo. Uhum. A educação tem esse poder, né? E a gente iniciou aí com esse avanço, né, da escola de tempo integral, né, garantindo com que os alunos tenham um período a mais dentro das escolas, livrando crianças aí de ficarem vulneráveis à criminalidade que está solta o tempo todo. Estamos avançando isso, foi um projeto piloto, já estamos aí ampliando, já temos novas escolas ainda esse mês para poder já colocar em tempo integral. Para ano que vem a gente quer colocar mais 4, 5 escolas, né, de tempo integral. Então é o que a gente mais tem buscado avançar. Eu digo como top 1 a educação, o potencial que ele tem. E nessa gestão integral, nessa educação integral que você comentou, com essa implantação, você viu que teve um retorno realmente positivo assim, para implantar agora cerca de 4 a 5 novos? Como é que foi? A população recebeu isso como? De início foi aquele todo mundo na dúvida, sem saber, e os jovens, rapaz, que tem jovem que quer logo ir para casa, mas depois que começamos lá na escola Marcílio Teixeira, a gente teve uma aceitação muito boa, né, que finalizava as aulas meio-dia, estava ali o almoço garantido. Sim. E no período da tarde as crianças têm acesso, né, a um ensino mais dinâmico, como oficinas, a gente tem lá o esporte, né, entre várias outras atividades que também traz essa dinâmica de ensino, né, também trazendo felicidade, alegria, né, e também trazendo, tirando esses jovens um pouco de estar o tempo todo no celular. Sim. Que ainda eu acho que o celular ele é muito importante, mas também muito perigoso, né? Ainda mais na mão da juventude. Hoje a rede social tem muita informação, então isso na escola a gente muda muita coisa. E eu acredito muito, aposto muito nessa bandeira e tenho certeza que ao longo prazo a gente vai ter resultados aí incríveis com esses programas que nós iniciamos. E seguindo o nosso top aí 3, dessas outras ações, quais você elenca que também seria importante destacar aí? Sim, o avanço da nossa Secretaria de Saúde. Para a gente tem sido determinante. A gente, graças a Deus, tivemos uma dificuldade gigante, como eu falei, da frota de veículo. Ainda estamos tendo, colocamos, para você ter ideia, decreto de emergência por falta de ambulância no município. Pegamos realmente sucateada. Mas a gente tem aí já colocado médicos especialistas. Agora estamos contratando, abrimos chamamento para poder contratar cardiologista, pediatra, e hoje só não está contratado ainda por falta de profissional. Então quem está nos escutando aí que é profissional, cardiologista, ginecologista, obstetra, abrimos o chamamento público em Manoel Vitorino, é só se inscrever, né, para poder estar lá junto com a gente, nos ajudando na saúde de Manoel Vitorino, assim também como pediatra. Estamos trabalhando para criar um núcleo, né, para atender as crianças autistas. Estamos também agora em construção de uma nova UBS em um bairro, o bairro Cachoeira, em Manoel Vitorino. Temos a equipe médica em todas as unidades e também uma ação que eu achei fantástica e que a gente vê a gratidão no olhar do homem do campo, é justamente levar a nossa equipe de médicos até eles. Perfeito. Porque a dificuldade que eles têm de chegar a ter o ponto de atendimento é muito grande. Então, e isso para a gente tem sido um retorno gigante, e a gente vê a felicidade e o acolhimento e cuidado que os nossos profissionais têm com quem mais precisa, né, e principalmente com quem mora a longa distância. Legal, legal. Bom, queria aproveitar para
aprofundar uma questãozinha que a gente comentou aqui ao longo, né, do bate-papo, eu percebi que você falou muito dessa questão dos desafios que foi para receber a nova gestão. Teve aí a dívida de 160 milhões, né, correto? Isso. Então, eu queria entender, essa dívida foi decorrente de quê, se você saberia informar? E Sim. se, para esclarecer mais a população, se já está tendo algum tipo de investigação para entender por que foi deixada essa dívida e também para a maneira de também trazer à população um pouco mais de transparência. Então, Claro. eu queria que você falasse um pouco disso para mim, para quem está nos assistindo e também para o pessoal que é da cidade. Claro, com certeza. Uma das maiores partes dessa dívida, ela vem do INSS, aonde os prefeitos, eles recolhiam o INSS e não repassava para o INSS, usava esse dinheiro para outros investimentos, né, e deixava sem pagar, né. Por exemplo, a nossa dificuldade agora quando a gente chegou em dezembro, o prefeito passou mais de 8 anos sem repassar o INSS para o devido lugar. Ele recolheu esse valor e não repassava. Quando chegou em dezembro, depois de ser derrotado nas urnas aí, chegou e fez um parcelamento dessa dívida, comprometendo literalmente o nosso FPM, que é o recurso livre, é uma das principais fontes de recursos que o município de Manoel Vitorino tem, né? Então comprometeu aí, na primeira parcela foi descontado R$260 mil, mais parcelas anteriores que já tinha sido renegociada, e isso para a gente trouxe realmente uma redução de recursos para investimentos, né? Então, a gente vê isso, a maneira que foi usada para poder fazer isso, realmente com o intuito de prejudicar a nossa gestão, só que a gente fez questão de trazer essa transparência toda para o povo. Além dessa dívida, veio dívida na Embasa de 400 mil, veio dívida com prestação de conta para assistente social, tem fornecedores entrando na justiça, né, requerendo pagamentos de dívidas que a gente ainda não tem conhecimento, porque não foi deixado empenho dessas dívidas, e informado que vai entrar, mostrando com provas que realmente forneceu, né? Então, nós temos ali, o que você pensar, a gente tem dívida acumulada, a maior parte dela é do INSS. Né? A nossa salvação, com fé em Deus, vai ser essa PEC 66 que está para ser aprovado, para a gente poder fazer o refis, né, e renegociar essa dívida para que diminua a parcela, para que a gente tenha realmente um oxigênio para poder dar continuidade com a nossa gestão. Se isso não acontecer, com certeza nós vamos entrar em um colapso. Na verdade, nós estamos segurando o máximo possível, fazendo gordura, né, tentando economizar para enfrentar esses desafios. E caso isso não aconteça, com certeza a gente vai passar tempos difíceis. Entendi. Bom, então já está dado aí o recado para o pessoal. E a ideia é que a gente consiga também investigar, entender, né? Deixar essa maneira mais transparente nas redes sociais. Você pretende ir comunicando também o pessoal? Como é que vai ser essa transparência? Não, com certeza. A gente fez um relatório de transição, de tudo que topamos, tudo que encontramos, né? Até obras entregues em dezembro, né? A qual não bate com a planilha do que foi feito. Obras com valores muito altos, valores absurdos. Tudo isso a gente colocou no nosso relatório, encaminhamos para a Câmara de Vereadores, que é o órgão responsável pela fiscalização. Eu não vou aqui fazer nenhum tipo de julgamento, né, mas eu espero que os vereadores também acompanhem esse relatório, que tenha realmente essa observação com mais atenção, porque realmente é muito grave. Encaminhamos também ao Ministério Público, encaminhamos também ao TCM, para que todos os órgãos fiscalizadores tenham o conhecimento de fato daquilo que nós estamos enfrentando. Esse relatório está disponível a qualquer cidadão que tiver ter acesso, que quiser observar, que quiser acompanhar de perto. A responsabilidade do município não é só do prefeito, dos vereadores, mas de toda a população, né? Aqueles que quiserem realmente olhar e nos ajudar, estamos aqui à disposição para poder oferecer tudo aquilo que for aí para contribuir com o município, para que todos tenham conhecimento de fato, né, de tudo que ocorre na cidade. Pronto, perfeito então, Vinícius. Bom, a gente está chegando quase ao fim do nosso bate-papo, não chegamos ao fim, Sim. Mas a gente está quase chegando ao fim e eu queria aproveitar para
fazer com você um quadro que a gente chama de jogo rápido, bate-bola, que é basicamente eu vou lhe falar uma palavra e aí eu vou pedir para que você me retorne com uma palavra também que defina isso. Sim. E talvez uma frase curta que você possa justificar. Pode ser? Vamos lá. Bom, para a gente começar, eu queria que você falasse sobre Manuel Vitorino. Manuel Vitorino. Uma cidade acolhedora. Uma cidade... É uma frase, né? Pode ser uma frase, uma pequena palavra. É uma cidade acolhedora, de gente de bem. Pronto. Léo da Saúde. É um grande amigo, tomou decisões erradas e pagou um preço alto. Bano Advogado. Não tenho muito contato, mas vejo ele um pouco desatualizado da política de Manuel Vitorino. Silvani Barros. Ex-prefeito de Manuel Vitorino, a qual não tem palavra que defina. Landinho. Um grande amigo, ex-vereador, um cara leal, parceiro, de grande responsabilidade. Jerônimo Rodrigues. Governador do estado, tem se mostrado nesse segundo momento, em querer ajudar os municípios. ACM Neto. ACM Neto, sinceramente, conheço de vista, nunca tive contato, vejo ele um pouco muito distante, dos prefeitos e das demandas das cidades da Bahia. Vinícius Costa. Vinícius Costa, Manuel Vitorinense de coração, de corpo, de alma, de espírito, um homem de muita fé, de crenças, e sonhador. E ser prefeito é? Ser prefeito é uma honra e eu falo sempre, é uma oportunidade divina. Para mim, isso aqui não é pelo cargo, isso aqui para mim é realmente algo que a gente tem a capacidade de transformar a vida das pessoas e o nosso município. Perfeito. Eu podia ter colocado várias palavras aqui que você ia dar respostas ótimas, pelo visto. Bom, Vinícius, para encerrar, a gente está chegando ao fim agora do nosso bate-papo. Eu queria que você deixasse aqui alguma mensagem para os moradores de Manuel Vitorino que esperam da sua gestão, quais são os seus próximos passos e também um recado que você possa deixar para eles. Bianca, eu quero começar primeiramente agradecendo a você e a toda a equipe do IB Política por essa oportunidade de estar trazendo um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa cultura, um pouquinho da nossa vontade, dos nossos sonhos, e para a gente aqui é muito importante. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, ao nosso bondoso Deus. Tudo acontece nessa terra de acordo à vontade dele, e ele me deu essa missão, me permitiu estar aqui hoje como prefeito, defendendo e representando a cidade de Manuel Vitorino, e eu queria agradecer também ao povo de Manuel Vitorino por ter confiado essa missão a mim. É um rapaz jovem, é um rapaz realmente sonhador, que tem vontade, que tenho dedicado, fiz uma promessa na campanha de dedicar minha vida por esse projeto. E é isso que eu tenho feito. Tenho dedicado a minha vida por esse projeto. Tenho buscado cada dia aprender mais, a melhorar, não só como político, mas como pessoas também, a ouvir mais o nosso povo, a estar perto da nossa sociedade, a entender os nossos problemas. E eu queria agradecer tudo isso ao povo de Manuel Vitorino e dizer a vocês que, com certeza, nós estaremos aí apresentando todo um programa de governo durante cada ação que nós vamos fazer, porque a gente acredita que a política é planejamento é organização, e organização traz a gente ao sucesso. E com fé em Deus, em 4 anos, nós teremos uma Manuel Vitorino, não aquela que a gente pensou, mas a gente vai alcançar coisas que a gente nunca sonhou. Bom, eu que agradeço a sua presença aqui, Vinícius. Você está muito bem convidado para as próximas edições. Talvez, se você quiser fazer parte, contar um pouco mais sobre as atualizações do município. Então, também deixo aqui meu agradecimento e um próximo convite, talvez, para participar aqui do nosso podcast. Opa, para a gente será uma honra. Eu agradeço mesmo de coração. Perfeito. Bom, agradeço também a você que nos acompanha e a gente fica por aqui com mais um episódio do Interior Baiano Notícias.